Fala galera, beleza? Hoje vai ser mais um vídeo sobre tags aqui no canal. Já tem um tempinho já, né, que não falo de tags e tudo, principalmente das mensagens de tags. E hoje eu vou falar de uma história que, na minha opinião, foi a melhor história de tags nas mensagens. E digo na minha opinião porque tem mais ou menos 2 anos que eu acompanho tags. É pouco tempo, até mesmo pelo tempo de publicação que tags já tem. E até mesmo porque tem muita galera cascuda de tags aí que com certeza pode indagar que teve outras histórias melhores. Assim, das que eu já li, essa eu achei melhor. É esse arcozinho aqui que envolveu 4 edições das mensagens. Começa na 596 e vai até 599. Cara, é uma história tão boa assim que ela poderia muito bem ter se encaixar em outras coleções de histórias inéditas de tags, como a tags anual, até mesmo a tags gigante. Porque são histórias selecionadas que só entram nessas publicações. Isso aqui com certeza seria uma publicação de respeito nessas coleções. O roteiro é de Mauro Bozelli, né, que hoje é o editor da Bonelli, de tags, Tex Willer. E o desenho de Maurício Dotti. Eu não me lembro de uma outra história que eu tenha lido com o desenho dele. Não lembro, mas desenha tão bom quanto qualquer outro desenhista. Olha só. Vou deixar aqui rapidinho pra vocês verem. Cara, assim, para ser desenhista e para ser roteirista da Bonelli, não vou dizer de técnica, mas da Bonelli, cara, o cara tem que ser, assim, fora da curva. Né? Porque hoje em dia a gente vê cada roteiro e cada desenho, um quadrinho provavelmente de super-herói, que Deus me livre. Mas na Bonelli pode dizer que não existe um desenho ruim, um roteiro ruim, não existe. Pode dizer assim, um roteiro, uma história melhor que a outra, mas ruim não existe. Desenho ruim também não. Ah, eu gosto mais desse traço do que do outro. Isso não quer dizer que o desenho é ruim. Mas para Bonelli eles selecionam, pô, a seleção deles é imensa, intensa também. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho desse arcozinho aqui, intitulado inicialmente de A Sombra do Mestre. Bora lá! Tá bom. Antes de começar a falar aqui um pouquinho desse arcozinho aqui, geralmente, né, eu coloco sempre o título da primeira edição do arco que acontece. A primeira edição é A Sombra do Mestre. Mas eu preferi botar, aí na chamada do vídeo, na thumbnail, Nova York sob ameaça, que é o último arcozinho, a última revista. Eu achei mais impactante tudo, até mesmo porque é onde se passa a história desse arcozinho aqui. Então eu achei na minha opinião, achei um pouquinho melhor botar Nova York sob ameaça do que A Sombra do Mestre. Não é que os títulos sejam ruins, na minha opinião eu achei melhor. Mas enfim, vamos lá. Cara, quando a gente se trata de Mauro Bozelli, principalmente quando a gente fala das mensagens, geralmente as mensagens são 2 edições, né? Começa em uma, termina na seguinte. Mas de Mauro Bozelli, na sua imensa maioria, elas geralmente são 3 ou 4 edições. Eu acho que já teve uma com 5, não me engano. Mas geralmente são com 4 edições. Essa história aqui em particular, cara, eu posso dizer assim que o Bozelli não teve pressa para escrever a história. Nenhuma. É uma história bem desenvolvida, é uma história bem detalhada. Assim, corre com fluidez a narrativa. Não é que a história é devagar, não tem... Ai, meu Deus. Não, pelo contrário. A leitura flui tranquilamente numa velocidade assim que você, quando vê, já acabou a história. Ele só não teve pressa de contar a história. Ele botou detalhe, ele contou tudo, explicou tudo direitinho. Porque tem referências com outras edições, né, de tags passadas. E aqui a história cita. Não quer dizer que você tem que ler essas outras edições. Não, aqui só cita, ó, aconteceu tal coisa em tal lugar. Ah, isso aqui você viu na edição tal. Pronto, acabou. Não interfere na história. Mas ele teve um cuidado para fazer essa história aqui, que, nossa, aqui ele se superou no roteiro. Nossa, que história boa.
Como você já deve saber, se passa em Nova York. E nessa época, Nova York já era, né, um dos principais centros do mundo. A principal cidade dos Estados Unidos. Cara, assim, centro tecnológico, coisas de desenvolvimento, cara, muito mais avançado que as outras cidades do país. Tanto que aqui tem elevador e telefone. Por que você tem esses dois casos? Porque é a primeira vez que Kit Carson ele vai ter contato com o telefone. E é a primeira vez que eles vão andar de elevador também. Cara, no quadrinho, quando tem essa cena do telefone, então do elevador, nossa. Cara, aí eu fiquei rindo. Pra você ver como a modernidade, né, não estava assim, por igual no mesmo país. Nova York tinha tudo e lá no sul, no Texas, praticamente não tinha nada. É só deserto, índio e, né, e aqueles combates dele. É uma história bem, vamos dizer assim, investigativa, bem estrategista e tudo. Isso não quer dizer que a história não tem ação. Muito pelo contrário, tem muita ação. Só que não é no cavalo, perseguição de índio, não. É na cidade. É em cima do trem, nos becos, corre aqui. Nossa, tem ação e muita. A ação é aquela ação diferente de Texas, mas tem muita ação sim. E também, aqui, além dessa ação, da editora investigativa, investigação e tudo, Kit Carson e Tex, eles vão ser atores numa peça teatral. Nossa! Agora, só você lendo isso aqui, você entender o porquê da minha risada. Imagina dois cowboys, casca grossa, tendo que encenar uma peça teatral. Porra! Outra coisa. O luxo que a cidade grande tem, que eles não estão acostumados. Aqui a gente também vai ter esse relato, principalmente de Kit Carson, que é o mais brabão e tudo, aquele cospe grosso, como a gente conhece. Quando ele tem contato com a banheira quente, com perfume de rosas, até Tex sacaneia ele. Olha, esse contraste, né, do desenvolvimento com dois cowboys do sul, que não tem contato praticamente com esse luxo nenhum. Cara, isso aqui é bem retratado aqui e geralmente é a parte mais hilária da história. Mas enfim, voltando a falar de Nova York. Como Nova York era o centro tecnológico do país, tem que dizer que também a violência também já estava na cidade. Uma violência até diferente do sul. Porque aqui a gente já tinha algumas gangues, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Os chineses, os italianos, os irlandeses, piratas do Rio, tudo isso aqui a gente tem aqui. E nessa investigação a gente vê como é que as gangues são tratadas durante a história. E eu posso até, assim, nessas 4 edições aqui, eu posso falar que, assim, vamos dizer assim, é uma história só, que tem meio, início e final. Mas que em cada ediçãozinha dessa aqui, a gente tem um foco principal, um assunto central dentro da história. Assim, para não ficar uma coisa muito embolada, assim, foi muito, assim, 114 páginas, cada revistinha dessa tem, 456 no total, né? 114 vezes 4, isso, 456. Não falei besteira, graças a Deus. Então, em cada ediçãozinha dessa, a gente tem um foco principal dentro da história. Um é como as gangues se planejam, como são tratadas na cidade, tudo. Outra é a própria peça teatral, essa aqui, por exemplo, vamos lá. Essa aqui é a peça teatral em si. Aqui se trata das gangues, aqui é a conclusão da história e aqui o início da história. Lembra quando eu falei que o Bozelli não teve pressa para fazer essa história? Nessa primeira edição aqui, A Sombra do Mestre, eles só vão, para vocês terem noção, eles só vão chegar mesmo em Nova York. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. São 114 páginas. Toda a primeira edição. Eles só chegam em Nova York mesmo na página 97. Quando a gente tem essa foto da estação central, né, de Nova York. Olha quanto tem. Na página 97. Ou seja, de 114 na página 97, que é que eles vão chegar em Nova York. Toda essa parte aqui
é uma parte introdutória para a gente poder conhecer e entender sobre o que passa a história. E sobre o que se passa essa história, Felipe? Vamos lá. O antigo inimigo de Tex, conhecido como o Mestre, ele foge de uma prisão com a ajuda de comparsas de outro inimigo também de Tex, chamado El Supremo. El Supremo não está na história, somente esses comparsas que ajudam o Mestre a fugir. O Mestre, que é um vilão que tem uma cara bem desfigurada, né, por causa de uma doença. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é o Mestre, que tem uma cara bem desfigurada. Dá pra ver aqui? Viu? Esse é o Mestre. O Mestre, ele é um vilão que ele se destaca por ele pensar, né? Por ele querer, vamos dizer assim, maquinar o seu plano. Ele vê com muitos detalhes o seu plano. E ele, junto com esses dois comparsas, eles vão a Nova York para poder tomar conta e tomar a cidade para eles. Só que eles querem, vamos dizer assim, envenenar toda a cidade com vamos dizer assim, com um bacilo que vai também deforma o rosto da pessoa e acaba matando. E ele vai chantagear toda a cidade ficar com medo, vai tentar poluir a água e tudo para a pessoa beber e ter isso, para poder ficar com o rosto desfigurado igual o dele. Então, basicamente, o que ele tem nessa história? É o Mestre maquinando, elaborando um plano para poder tomar Nova York para si, e Tex, né, junto com o chefe de polícia e algumas gangues, principalmente as gangues dos chineses, tentar capturar o Mestre e botar a cidade de Nova York também assim, ao seu normal. E tudo isso, tá? E toda essa ação investigativa, tudo isso em paralelo com a atuação de Tex e Carson na peça teatral, onde a gente tem praticamente o foco de uma ação muito grande é durante essa peça. Cara, que coisa engraçada e emocionante ao mesmo tempo. E agora eu vou pegar minha cola aqui para eu poder ter uma ajuda. Vamos lá. Alguns personagens tratados aqui nessa história, aqui nesses 4 volumes, também existiram na vida real. Tá? Eu assim, consegui distinguir alguns, até pelo que eu estava estudando, que eu pesquisei e tudo, vamos dizer assim. Vamos lá. Jason Jacob Aston é um bilionário da época, né? Um cara muito rico, cheio de dinheiro, que tinha hotéis e tudo, inclusive que Tex e Carson se hospedaram num desses hotéis deles. Buffalo Bill, né, que era uma lenda na época e tudo, que fazia suas peças teatrais com assim, muitos personagens, tinha tiro, tinha cavalo, muita ação, e aquilo ali era, nossa, era o must da época, era as peças teatrais de Buffalo Bill. E é Buffalo Bill que convida Tex Carson para poder atuar nessa tua peça teatral. E a gente tem um pouquinho de como que era essa peça naquela época, que também é retratada. E Thomas Burns, ou Barnes, acho que era Burns que se fala, era o chefe de polícia famoso lá, e aqui é o chefe de polícia que vai ajudar Tex Carson na captura desse bandido, né, que é o Mestre. Galera, assim, eu queria... Assim, a gente já tá na 617, se não me engano. Não é isso? 617. Mas quando vi esse arco, quando li isso aqui, cara, eu achei muito interessante passar esse vídeo aqui e comentar dessa história aqui. Cara, porque se toda a história de Tex eu for falar, não vai ter vídeo suficiente para isso, né? Eu leio as histórias mais atuais, vou lendo algumas antigas, que eu vou conhecendo, que tem números picados, né? Quando eu consigo fechar um arco, eu paro e ler esse arco aqui. E dá vontade de gravar, mas se eu for gravar todos os vídeos de história de Tex que eu vou ler, vai ficar difícil eu conseguir acompanhar. Mas enfim, um arcozinho muito bom, e na minha opinião achei uma das melhores histórias de Tex nas mensais. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu, eu espero que você tenha concordado comigo sobre ser praticamente a melhor história nas mensais de Tex. A gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.